Mais uma quarta-feira, mais uma quarta com Pedro, mais uma live. Hoje a live vai ser muito bacana. Estratégias para ativar o modo vencedor. Não foi? Agora vai. Deixa eu fixar esse carinha aqui. Fixar comentário. Chamar a galera. Eu acho que hoje vai ser uma live top. Vamos falar um pouquinho de exercício. Vamos falar um pouquinho sobre Deus. Vai ser top demais. Vamos esperar a galera entrar para que possamos dar início a essa super live de hoje. Esperar o meu convidado de honra hoje, Jorge Júnior, chegar aí. Eu mandei o convite para ele. Alexandre está aí na área. Fala, Jorjão. Deixa eu te adicionar aqui. Cadê o Jorge? Cadê o Jorge? Jorjão, cadê você? Tô te vendo, Jorge, mas eu não sei por que você não tá adicionando. Agora foi. Agora foi. É só me aceitar aí, Jorge. Pra gente começar aquele nosso super bate-papo de hoje. Expectativa grande nessa live. Olha o Jorge aí. E aí, beleza, Pedro? Boa noite. Boa noite. E Você tá de lado pra mim. Espera aí que eu vou me ajustar aqui, viu? E agora? Eu tô assim, você tá assim, ó. Eu tô assim, você tá assim. Agora sim. Agora foi. Agora tá bonito. Beleza. Então, Fica de pé Jorge, aí, ó. mas Beleza? fala aí. Boa noite, Ó, gente. mais uma super live dessa série. Semana que vem o convidado é o Fabinho, ele já aceitou. E aí nós vamos trazendo um pouquinho da palavra, falar um pouquinho de atividade física, que hoje eu sei que o seu conteúdo vai falar muito de esporte e tudo mais. Sim. Mas eu queria começar essa live, Jorge, com alguns dados que eu peguei de alguns estudos que saíram agora, esse mês, Uhum. Sim. sobre o Covid, o coronavírus. Você sabia, Jorge, que 88% das pessoas que faleceram na China por Covid, elas estavam com sobrepeso ou eram obesas? Isso Daí a significa importância de se né? fazer atividade física. Isso. Nos Estados Unidos, 68% que faleceram só tem sobrepeso ou é obeso. Então, é só um Nossa. alerta para a galera começar a se mover, começar a fazer atividade física, começar a se alimentar melhor. Porque quem não está ativo, quem está acima do peso, tem uma maior chance de ser mais acometido por esse problema que o mundo está tendo hoje. E aí, É Jorge? Fala aí. verdade. Verdade. Hoje as pessoas dão um pouco atenção a se esforçar ou entender o quanto é bom para o nosso corpo, para a nossa saúde, ter o mínimo de exercício físico diário, e por aí vai, né? Com Também certeza. isso. E outra coisa, nós sabemos que o nosso corpo é o templo do Senhor. O É que você verdade. está fazendo com o templo do Senhor? Está cuidando dele como deveria?
muitas pessoas não estão cuidando como deveria. Se ele é o templo, você tem que se dedicar a ele, cuidar dele, para que ele seja forte, para você poder estar levando a palavra a mais lugares. Sim. Entendeu? E aí, Jorge, eu peguei algumas citações que você fez, eu achei super interessante, que tem tudo a ver com atividade física e tem tudo a ver com o que nós vamos falar sobre a palavra. Verdade. E aí eu queria falar sobre aqueles 5 hormônios, no caso, os neurotransmissores, que você mandou estudo para mim. Que eles são potencializados com o exercício. Quem faz exercício secreta esses hormônios absurdamente. E ele também pode ser estimulado com simples atitudes diárias. Como você colocou aqui, estratégias para ativar o modo vencedor. 5 hormônios te ajudam, 5 neurotransmissores te ajudam a ativar essas estratégias. O primeiro que você falou foi a ocitocina, o hormônio do amor e do bem-estar. Então, a atividade física potencializa a secreção desse neurotransmissor. Mas se você, por exemplo, abraçar alguém demoradamente, se você demonstrar afeto com regularidade, você também secreta esse hormônio. E esse hormônio diminui o nível de cortisol e o nível de estresse. Com simples gestos, durante o dia, durante seu cotidiano, e uma prática regular de atividade física, você potencializa o seu bem-estar, potencializa o seu sentimento de amor, de gratidão, e ainda diminui o estresse. Um simples abraço demorado, um simples afeto, que muitas das vezes as pessoas não estão demonstrando hoje por N motivos. E nós sabemos que o amor é mega importante para a sociedade, para mim, para você, para que a gente possa também transbordar esse amor na vida das outras pessoas. Sim. Você concorda comigo nesse primeiro tópico aí? Claro, sim. E tem tudo a ver porque você vê que é um simples ato seu, porque para fazer algo você precisa tomar uma decisão, baseado no propósito de fazer algo por alguém, né? E essa decisão tem que ter um propósito de fazer alguma coisa. Então você vê que o ato de você já tomar uma decisão de fazer algo, a gente está aqui levando para o lado do esporte, mas de você estar com o outro, né? E a gente pegando para o lado agora esportivo, a gente tem que pensar o que tem influenciado você a praticar um esporte, o que tem influenciado você a tomar decisões que você tem tomado até hoje. Porque com essa questão de pandemia, a gente ficou psicologicamente com vários assim, aspectos nossos de valores quebrados. Sim. Porque o que eu planejava, eu pensava, eu não consigo mais fazer. E trazendo para o hoje, o simples que você não fazia é o mais importante para o outro que está próximo a você. Isso tudo está correlacionado, né? Então, é super importante. Então, eu estou contigo aí. Você tem que pensar no que faz, né? E com essa decisão, você fica 100% com a decisão adequada, demonstrando preocupação, amor ao próximo. E tem outros aspectos que são ativados em você, né? E aí, a gente passa para o segundo neurotransmissor, que é a endorfina. Se você só parar, Jorge, de frente para o espelho ou sozinho, e começar a projetar, a focalizar em coisas positivas da vida, você já libera a endorfina, que é o hormônio da felicidade. Se você fizer planos, pensar em coisas positivas, você libera esse hormônio. Se você aliar isso à atividade física, você potencializa a secreção desse hormônio. E você vai se sentir mais feliz. Por quê? Você vai parar de pensar coisas negativas durante o seu dia. Então, o simples fato, 30 segundos, se olhando e pensando positivo, já vai te deixar mais feliz. Verdade. E junto com a atividade física, potencializa isso. E isso são coisas que estão todas relacionadas, Jorge, com você cuidar do templo, que é o seu corpo, que é o templo de Deus. Tudo isso que você faz, você está
enchendo o seu corpo, o templo, de coisas boas, para que você possa ter mais forças para encarar o dia a dia. Então, pense bem o que você está fazendo com o templo de Deus, porque ele só te emprestou, é dele. E você tem que cuidar muito bem desse templo. E a atividade física é uma dessas formas de você fazer isso. Certo, Jorgeão? A gente precisa pensar, eu estou aqui relacionando um pouco do que a gente estava conversando, o que te motiva, né? Qual é o seu objetivo? O que te influencia a prática do esporte? Porque existe algo que é muito além do esporte que te motiva, que é a visão do céu, que é do trono, que é de Deus, sobre o camarada que tem a intenção ou que já pratica esporte, ele quer obter resultados, né? Ele quer ter a sua sede saciada, então ele vai através do esporte para, de repente, atender algo especial da vida pessoal dele, mas tem que saber e tem que entender qual a motivação que ele está utilizando para chegar a esse resultado. Porque Deus fez cada um de nós com um propósito. Sim. Então, ele fez com propósito para você se sentir prazer nesse propósito, mas quando você sente prazer e você faz algo, esse prazer tem que ser em comunidade, você tem que fazer isso para que se torne algo bem positivo e seja amável na vida do outro, não ficar só para você. Então, é bem isso, né? Eu estou citando isso que eu li no livro, e também saiu no filme A Carruagem de Fogo, que fala lá de um atleta que ele tinha, assim, motivação de praticar o esporte, e normalmente quando ele não ia correr, ele não sentia muito animado, ele não sentia esperançoso, e quando ele começou a correr, ele começou a se sentir mais motivado, foi despertando mais esperança nele. Então, ele fez um apontamento que ligou diretamente ele ao que Deus fez na vida dele e tornou ele ser um ser com o propósito de fazer aquilo, mas não para ele ficar com o ego satisfeito e se sentir bem-sucedido, não. Para que ele se sentisse com prazer e possa ajudar o outro, influenciar o outro. Então a gente precisa entender que a gente foi criado para ser influência. E quem influencia a gente hoje? E quem é que está te influenciando no esporte hoje? Entendeu? A gente precisa repensar um pouco isso, entendeu? É porque o nosso propósito, Jorge, eu também estava lendo um livro que fala o seguinte: o propósito ele é natural. Sim. O propósito é natural. Normalmente, seu propósito está ligado a alguma coisa que você faz muito bem. Uhum. Uma coisa que você é muito bom. Sim. E esse propósito está ligado a isso, porque quando você é muito bom em alguma coisa, você tem a chance de transbordar isso na vida de outra pessoa. Sim. Outra pessoa pode tirar como exemplo, você pode ensinar outra pessoa, porque não adianta você ficar inventando propósito, porque tem pessoas que inventam propósito. Sim. O propósito não é inventado, ele é natural. É uma coisa que sai de dentro de você. E quando você descobre esse propósito, automaticamente você começa a transbordar na vida de outras pessoas. E o propósito que você descobriu que é natural, não foi você que criou, foi Deus que te deu. E você tem que usar esse propósito para abençoar outras pessoas também. E certo. muitas vezes não se liga nisso. E você está fazendo apontamentos de um preparador físico, educador físico, que faz uma pessoa que tem a sua motivação de buscar no esporte, de repente, uma saída pessoal dela para resultados que ela não tem no seu dia a dia. E o esporte tem certos valores que as pessoas não pensam. E a gente vai citar aqui alguns. O esporte é um dom dado por Deus com potencial para glorificar o nome dele. Se você pratica o esporte, vai te trazer saúde e bem-estar. Então, vai fazer com que a expressão artística sua, o seu desenvolvimento pessoal, intelectual melhore. Então, você tem que praticá-lo e entender que isso não vai só fazer bem ao outro que vai ficar longe de você, não. Que você está se autopreservando. E a gente trazendo isso para o lado agora espiritual, vamos dizer assim, às vezes a pessoa não acredita em Deus. Sim. Você que está do outro lado da tela não sabe
Pô, que coisa tão, né, redundante que eles estão falando hoje na live. Não, é só para te colocar com o pé no chão e entender que você foi criado com propósito. E você tem uma identidade. Se você não pensar no que isso é tão importante para você, a gente está te ajudando hoje para você pensar de hoje em diante. Porque é bem Sim. importante para você saber, né? E como você falou, a identidade, né? O Uhum, seu propósito está diretamente ligado à sua identidade. sim, Como você se enxerga, é, e como você enxerga o mundo, enxerga o próximo. E o esporte, a atividade física, muitas das vezes, é um escape para uma descoberta. Como você disse no filme, o rapaz só se sentia motivado quando ele se exercitava. sim. E através daquela prática, eu não vi o filme, mas eu acho que ele conseguiu tanto se realizar, como realizar outras pessoas também, né? Sim. Ele é o E Carruagem aí, de Jorgão, Fogo. É um filme muito eu acho que bom. depois eu vou ver. E quando você pensa nisso, você usa e aproveita o dom e a habilidade que você tem, que foi dado a você. Aí você começa a entender por que você faz aquilo e quem foi que te deu. Mas depois a gente vai entender melhor esses aspectos, né, desse lado aqui que precisa ser alimentado em nós, que é a visão do alto para a gente entender qual valor o esporte tem além de você ser um grande atleta com bíceps bem, né, volumosos, Sim, ou que sim. você corre mais do que o outro, e isso é bem legal a gente pensar, né? Sim, aí continuando, eu vou falar do terceiro neurotransmissor, que é a Sim, serotonina, que ela é potencializada quando você se exercita e se você tiver atitude positiva, sorrir muito, tomar sol e, como eu disse, fazer exercício, você libera ela muito mais. Então, ela está muito relacionada com as anteriores, que ela te deixa sim, mais feliz. Então, o simples fato de você cuidar do tempo de Deus vai te trazer os benefícios absurdos na tua vida. Absurdos. A nível de felicidade, a nível de uma melhor autoestima, a nível de não ficar depressivo, diminuir a ansiedade, tudo isso. Só em você mudar a chave e começar a pensar que esse corpo não é para ser saradão, é para ser sim, saudável. Deus te uhum. deu ele para você ter um corpo saudável. Para ser cuidado, né? E quando você tem um corpo saudável, você consegue fazer tudo. O idoso com um corpo saudável, ele consegue fazer as atividades dele diárias. Consegue Sim, fazer as tarefas dentro de casa, consegue fazer compras, consegue fazer tudo. E olha o benefício emocional e mental que não pode trazer para o idoso que consegue fazer tudo. Por quê? Ele cuidou do templo. Ele cuidou do sim, templo maior, do templo de Deus. E a gente, nós que somos novos, temos que começar a cuidar hoje, para que sim, possamos colher todos os frutos. E aí, você tem maior secreção de testosterona. Testosterona é vida. E em vários aspectos, testosterona é o hormônio mais utilizado pelo corpo. Mais utilizado pelo corpo. Ele te ajuda a ganhar músculo, ele te ajuda a emagrecer, ele melhora a sua cognição, ele melhora a sua sexualidade, entre outras coisas. Ou seja, pelo simples fato de você se exercitar. Então, quando você fica numa posição de vitória, por exemplo, se você estufar o peito, botar o braço na cintura e olhar para frente, você já aumenta a secreção desse hormônio. sim, E aí você pode colher todos os benefícios que ele pode trazer para a gente no dia a dia. certo. E, Jorjão, o mais importante deles, dois, é a dopamina. A dopamina, Jorge, ela é um hormônio que ela precisa de recompensa para ser secretada. Por exemplo, vai voltar quando ele falar assim, ó, os cultos estão liberados para ir à igreja. Antes de você ir, você já vai ter um disparo de dopamina absurda, porque você vai começar a sentir a sensação de estar lá. Então a E a dopamina te dá expectativa, né? aquela sensação de felicidade antecipada. Aham.
Muitas pessoas pararam de secretar dopamina agora porque estão dentro de casa e não estão se exercitando. Porque, por exemplo, você foi no culto no domingo. Essa semana que antecede o próximo culto é uma semana que você está ansioso para voltar lá e você tem pequenas doses de dopamina diária, de felicidade diária. Quando vai se aproximando do domingo, você vai ficando mais feliz. Por quê? Essa dose aumenta. E hoje, na quarentena, é mais importante ainda você fazer exercício. Porque essa secreção que não está tendo, porque não está tendo o culto, você não pode ir ao shopping, não pode ir ao cinema, você consegue com exercício. E aí você combate a ansiedade, depressão, entre outras coisas. Olha aqui, que loucura. Deus fez o corpo perfeito. E aí, Vajão, vamos entrar naquela parte que você falou do esporte. Daqueles nossos slides que você preparou aí com carinho para o pessoal. Eu estou aqui pensando também um pouco que antes da gente ter qualquer ação, a gente pensa lá na frente para se desenvolver na gente, essa dopamina, e psicologicamente você vai, né, se desenvolvendo isso quando você é um ser, um cidadão, uma pessoa que tem suas tem paixões pessoais, né, vamos dizer. Sim. E quais são elas? Comida, alegria, praticar esporte. Porque tem gente que gosta de comer, construir coisas, se embelezar, né? Tá sempre motivada, né? Semanalmente, comprar, ir ao shopping, roupas, sapatos, carros. E ainda tem a questão da vida pessoal, nossa, de cidadão comum, que tem as habilidades e destrezas pessoais, né? Que fala sobre algumas coisas, quer falar, liderar, organizar coisas, ensinar. Imagina como é que nós andamos aí hoje. Uma série de pessoas que são influenciadoras de outras, que lideram, ensinam. Aí você pensa também no outro aspecto, pessoal de família, trabalho, como isso se relaciona com amigos, esporte, experiências difíceis e complicadas que você está tendo nesse momento que está se passando essa pandemia. E aí você não consegue dar uma direção, entender como a vida está indo, você não faz aquela autoavaliação de quem você tem sido, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Também vai falar da importância do esporte, mas também vai ter esse aspecto que a gente precisa ficar antenado, né? Com certeza, Jorge. E uma coisa que tem batido muito na minha cabeça é o seguinte. Para colher tudo isso que você falou, a gente tem que virar a chave. Mudar a configuração. Porque a configuração que te trouxe até aqui, muitas das vezes não vai ser a que vai te fazer sair dessa pandemia melhor. A gente chegou até aqui, tudo mudou. Tudo mudou. No cotidiano das pessoas. Por exemplo, tem empresas que não vão mais contratar funcionários, porque elas foram para o meio digital agora e deu certo. Então, se esse funcionário que foi demitido não se atualizar, não atualizar sua configuração, ele não vai conseguir o emprego depois da pandemia. Por quê? Vai exigir outras coisas. E aí, quando eu penso nisso, eu penso que o quanto às vezes é importante a gente ler a palavra e pegar alguns códigos que tem lá. E muitas das vezes, você é direcionado para uma configuração nova e você, por teimosia, não muda a configuração. Ou pelas circunstâncias da vida, você não muda. Vou te dar um exemplo. Em Hebreus 17, Moisés. O povo perturbando ele por água. Ele não sabia de onde tirar a água, foi falar com Deus. Deus falou, bate na rocha e dê água para o povo. Ele foi lá, bateu na rocha. Saiu água. Passou-se muito tempo, em Números 20. E o povo continuou em outro local. Mais uma vez, o povo era incrédulo, né? Que eles viam os milagres, mas logo depois esqueciam e começavam a falar besteira de novo. Cobrou Moisés de novo. Moisés foi falar com Deus de novo. Deus falou assim, esse povo incrédulo, porque eles não confiam no que eu estou fazendo. E aí, ele mudou a configuração. Falou assim, Moisés, fala com a rocha que vai sair água. O que Moisés fez? Por causa das circunstâncias, as pessoas perturbando ele ficou com raiva. O que ele fez? Ele bateu
na rocha, em vez de falar com a rocha. E sabe o que isso custou? Ele não entrar na Terra Prometida. Por quê? A configuração mudou e você não seguiu a mudança dessa configuração. Quantas vezes na vida as coisas mudam e a gente quer continuar fazendo as mesmas coisas? Sim. Que não vai dar mais certo. Não vai dar mais certo. Se ele falou, fala com a rocha, fala com a rocha. Se ele falou, bate na rocha, bate na rocha. Mas não dá para ele falar, fala e você bater, que você não vai conseguir. Sim. E, por exemplo, outra coisa que eu vi nesse processo do êxodo é que aquela galera que saiu lá do Egito, a grande maioria não entrou na Terra Prometida. Por quê? Eles toda hora botavam à prova o poder de Deus. Sim. O cara mandava comida todo dia do céu. Só isso ali era para eles acreditarem em tudo que ia acontecer. Mas o povo não acreditou. E qual foi o que aconteceu com eles? Não entraram na Terra Prometida. Muitas das vezes, você que está vendo aí, a gente não vai entrar na Terra Prometida, não vai conseguir aquela promoção, ou não vai conseguir qualquer outra coisa na sua vida, porque a configuração mudou. Deus está te direcionando para outro lado. E você quer continuar andando reto. Verdade. E aí, se você ficar aquela síndrome de Gabriel, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, você não vai colher tudo que está por vir para você. E muitas das vezes a gente morre e não colhe o que a gente quer, porque a gente foi teimoso. Não mudou a configuração. Concorda comigo nisso, Jorge? A gente precisa pensar que hoje é uma palavra muito atual, a configuração. Mas trazendo para o lado nosso, da nossa anseios e necessidade, você quer ver que a pessoa precisa ter uma autoliderança, né? Ela precisa estar consciente de saber o que ela, vamos dizer assim, o que as outras pessoas pensam, o que ver nela, o que ela não vê que ela é, e que precisa que os outros saibam que você precisa saber o que você não está ciente, que você não está vendo. Então você precisa se autoliderar para você conhecer e compreender as verdades do que está em volta de você. Qual a verdade sobre você, o que você precisa aceitar, o que é verdade sobre você que você precisa mudar. Então, o que você precisa fazer de maneira diferente, trazendo para o lado da vida do ser, que ele precisa sempre estar em autoavaliação, nós chamamos de autoliderança, né? O movimento do esporte, os grandes atletas, eles normalmente estão sendo cuidados, pessoas voltadas para a área esportiva, para eles entenderem o que não dá resultado, o que dá. Porque às vezes você se pega e as pessoas falam, está faltando algo nessa pessoa que ela precisa entender e mudar. Aí você coloca a palavra sabedoria, que sabedoria vem o que saber o que fazer em determinadas situações. Então, se você não está se autoliderando, não está conhecendo o que você precisa mudar, você não vai entrar o que você citou, né? Da configuração, ela não vai ser mudada, você não vai ficar ciente. Quais os novos passos que você precisa dar na vida, o que você precisa mudar para você ter mais calma, ou precisa avançar mais, dar uns passos diferentes para melhorar. E aí você, se autoliderando, você começa a tomar decisões de mudança, né? Acho que tem muito a ver com esse assunto, né? E muitas das vezes o Alexandre até citou semana passada Sim. sobre o Bruno, né? Um goleiro com futuro espetacular, que não mudou a configuração, continuou com companhias que não eram boas para eles e acabou como acabou, né? Sim. Cometeu assassinato, acabou com a carreira. Por quê? Porque o cara não se autoliderava, como você falou aí, porque ele não controlava o emocional dele, não sabia quem ele realmente era, ele achava que ele era um deus, Sim. por ser famoso, por ter quem ele queria nos pés dele, e aí por se achar um deus, não temer o verdadeiro Deus, ele acabou cometendo os erros
e cometeu, e por isso, hoje em dia, não está colhendo o melhor da vida, porque nós sabemos que o melhor ainda está por vir. O melhor não é hoje, o melhor ainda está por vir. Mas, às vezes, por pressa, por querer as coisas muito rápido, a gente acaba perdendo o que está por vir e acaba perdendo o melhor. Você vê que muitos atletas de alto rendimento, a gente cita alguns exemplos, o Bruno é um, a gente cita hoje o Adriano aqui, né, no nosso atual momento, Ronaldinho Gaúcho, grandes atletas que poderiam hoje estar, né, no auge da seu desenvolvimento profissional, pessoal, como esportivo, ou algo assim que eles, de repente, pensavam em carreira, eles poderiam estar desfrutando hoje ainda dos resultados que eles obtiveram, né? E, às vezes, toda pessoa que pratica esporte, o mundo esportivo, ele tem que ter uma visão direta do que ele é, trazendo para a identidade do que ele pode ter como resultado. E aí, tá, o Levi tá aí, falando general, eu descobri quem sou eu. Então, Levi, essa aí vai pro Levi, ó. Então, ele precisa ficar super atento sobre isso, porque existe num todo o ser, ele tem alma, corpo e espírito. Ele precisa entender que o esporte, ele desenvolve o corpo, mas ele tem a mente pessoal dele. E também tem o espírito que precisa ser alimentado. Então, para você estar psicologicamente bem, para poder se desenvolver e a prática física te fazer bem, você também precisa estar com a mente boa. E além da mente e do esporte que o corpo vai exercitar para ser praticado, você precisa entender que o espírito precisa ser alimentado. Então, tudo isso está correlacionado e você precisa ficar atento, que a habilidade esportiva tem a ver com o corpo e a mente. Então, quando você se conhece, você começa a praticar o esporte, você vai se desenvolver esportivamente, você vai estar alimentando o corpo, mas precisa alimentar o espírito. E como é que você alimenta isso? Então, muitas pessoas não ficam muito antenadas da forma de ser alimentada, que é através de um fundamento da pessoa que ela exercita, que ela precisa estar antenada, que às vezes com o Brasil, do jeito que acontecem as coisas, ela não fica antenada, que é o caráter, que está interligado à mente e ao espírito da pessoa. Que a pessoa precisa se desenvolver para poder estar tudo relacionado ao esporte, mas ela não pensa nisso. E outra coisa importante, que a identidade da pessoa e propósito está ligado ao espírito e ao corpo. Então, como é que você hoje se desenvolve? Você está alimentando só o corpo, a mente, e você está achando que está com um pouco de atividade esportiva, está alimentando o que precisa ser alimentado, porque você tem corpo, mente e espírito. E como é que você resolve isso? Então, a gente precisa ficar antenado que a gente tem que viver olhando 360 graus. Não é só 180, né? Mas vamos lá, Pedro. E isso é uma sacada, é um código que a maioria das pessoas não pensa. Uhum. Não adianta você ter um corpo mega sarado se você não alimenta o espírito e se você não governa a mente. Não adianta. Se você tem um corpo mega sarado e não junta as outras duas coisas, você vai ser um ser vazio. Sim. Então, você tem que unir esses três tópicos para que você seja um ser completo. E aí, quando você se torna completo, como diz um amigo meu, você vai curtir a vida doidado, da forma certa, vai desfrutar. Porque você uniu as três esferas que vai te levar para o próximo nível. Verdade. E aí você também pensa que todo tempo, quando você... Esse tripé que a gente... Eu não vou falar Pai, Filho e Espírito Santo hoje, mas vou falar para o esporte. O que isso no cidadão, ser humano, precisa ser desenvolvido, né? Quando falta um, ele fica sentimentalmente ruim, mas o camarada vai à academia, pratica esporte todo dia, ele está bem com a sua família, né? Então, sempre há uma ausência de coisa. Aí eu vou entrar no fundamento do coração. Vai lá. Por quê?
você demonstrar integridade, ser parecido com alguém. Esse alguém eu vou falar depois quem é para vocês. Em particular, em público, você precisa sempre estar íntegro, né? E normalmente quando há uma falta, você não está totalmente bem em público, você não está totalmente bem com as pessoas. Então, eu vou citar um para vocês. Fala Você aí. precisa ser um influenciador sendo influenciado por alguém. E por quem você está sendo influenciado? É uma coisa que a gente precisa pensar aqui hoje. Então, assim, um modelo de serviço para você buscar integridade, ser um cidadão completo, existe muitos escritores que hoje correlaciona algumas decisões de integridade como com Jesus. Por quê? Sim, Eles já se cansaram de pensar em algo de delegar, de eles terem um ego maior do que tudo no mundo e delegar para as pessoas as coisas. Eles viam que no final de tudo que era realizado, ou que eles planejavam para realizar, sempre faltava alguém. Então, ele nos expressava nesses momentos uma união que todos que se relacionam, que entende que precisa ser influenciado por alguém, não está sendo influenciado. E aqui a gente cita Jesus. Quando você está sendo bem influenciado e sabe que a gente influencia positivamente, você tem coragem, você se relaciona bem com outras pessoas, busca excelência, mas com muita simplicidade, com parceria, demonstrando integridade com o outro. Então tem a ver com aquele tripé que nós estamos falando, que tem a ver com a vida do caráter da pessoa também. Porque se não tiver bem formado e você não tiver bem, vai sentir falta de algo. E é algo espiritual na vida da pessoa, né? Então a gente precisa pensar nessas questões, porque para buscar a excelência nós precisamos honrar alguém. E se a gente glorificar, honrar a Deus através das nossas decisões, de tudo que nós vamos fazendo, até desportivamente, através do esporte, a gente vai alcançar resultados que nunca foram vistos que a gente poderia alcançar, entendeu, Pedrão? É bom a gente pensar nisso aí. você é uma aula hoje. Hoje eu tô de aluno aqui, ó. Que isso, cara. Só, Eu estou muito só feliz de bebendo estar da fonte. participando. Estou feliz de estar Só participando. Estou um aprendendo. pouco empolgado aqui, porque é a primeira live que eu estou sendo convidado e falar de um assunto que tanto que eu gosto, que pouco eu falo, né? Então, eu agradeço a você Sim, por me sim. convidar aí, né? De tudo que a gente já começou a falar. E vamos em frente. Essa vai ser a primeira de muitas. Vamos lá, vamos Só lá. lembrando que o Levi tá aí na live. O Levi tá aí na live. Semana que vem vai ser o Fabi e na outra semana vai ser o Levi. Só para ele ficar ciente. Bora, Levi. Dá um oi aí, Levi. Tá compreendendo aí muita coisa? Fala aí o que tá achando. Vamos lá, pessoal. Quem tá aí, fala com a gente aí que a gente vai interagir com todo mundo hoje. E aí, Jorge, com relação ao caráter, você falou aí que nós temos que ser a mesma pessoa na frente dos outros e quando estamos sozinhos. Uhum. E tem muitas pessoas, Jorge, que na frente dos outros é a melhor pessoa do mundo. Mas Sim. quando está sozinho, faz tudo de errado. Tudo de errado. E a reflexão que eu tenho é essa. É a seguinte. Ninguém está vendo. Mas o cara lá de cima está te vendo, garotão. Então, você não escapa do olhar dele. Uma hora é igual plantar, né? Você está plantando no seu secreto coisas ruins. No seu público, você não vai plantar coisa, não vai colher coisa boa. Você planta o que você colhe. Você colhe o que você planta. Mudei. Então, a gente tem que ter muito cuidado de ter um caráter único, um caráter reto, um caráter pro público e pro teu secreto. Sim. Porque se você tiver um caráter único, a chance do que você plantar ser bom é muito grande e com certeza a colheita vai ser farta. Mas Uhum. para que isso aconteça, o caráter, que é a interseção desse tripé aí, é muito importante para que a gente viva o que a gente fala. Não dá para a gente falar uma coisa e viver outra. É, aí E isso é o você princípio de sabedoria.
Oi? Sim, aí você está falando um pouco sobre o que você quer deixar de legado na sua vida, o que você quer influenciar, e o que você está fazendo com a sua vida que outros possam seguir e fazer o mesmo, né? É isso aí. Porque você, às vezes, se os outros se seguir, para onde eles iriam hoje, né? É uma coisa que a gente precisa pensar. Eu mesmo me coloco na situação. Se as pessoas fossem seguir o Jorge hoje, o que teriam que fazer para se melhorar, ser uma pessoa melhor, o que precisa tomar decisões, né? Então, você precisa pensar nas atividades pessoais que você toma, vida pessoal, lugares que você vai, os lugares, pessoas que vocês andam, a vida espiritual como que está, né? E eu queria citar aqui um texto bíblico muito legal para todos nós aqui. Vai lá. Gálatas 2:20 fala o seguinte, eu vou ler aqui a Bíblia, tá? Já estou 100%. crucificado com Cristo, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que é Jesus, no qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então você precisa entender esse aspecto para deixar um legado. E hoje isso não é uma palavra, não é nada tão redundante. Hoje, muitos escritores que você vê de decisão que vai se tomar, esses grandes escritores, eles citam algo que está Com sendo certeza. influenciado por si. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Jorgão, até os escritores que não citam, a grande Uhum. maioria pegou os códigos na Bíblia para escrever o livro. Sim, Se exatamente. você pegar a Bíblia, lá tem os códigos de tudo. É só você Uhum. estar sensível a interpretar, a ouvir. Porque a maioria dos caras, muito livro que eu pego tem citação da Bíblia, mas não tem a referência de onde foi tirado. Mas está escrito o que está escrito na Bíblia. É verdade. Entendeu? Então, a maioria hoje utiliza como a Bíblia. Por exemplo, Provérbios é o maior livro de finanças que eu já vi. Sim. Sabedoria. Uhum. E falando nisso, você falou aí, Jorge, sobre é, de você ser referência para as pessoas, né? Uhum. Porque hoje em dia as pessoas estão carentes de referência, Jorge. Essa é a grande realidade. Com esse advento da tecnologia, as pessoas estão muito no telefone. Às vezes uma referência é um cara que não tem nada a ver, que não traz nada de bom para a pessoa não tem referência, ela se apega a essa pessoa que não vai engrandecer ela. Sim, sim. E aí, quando eu falo de referência, eu penso o seguinte: antes de você pensar em ser referência, eu falo isso muito com o Levi nas nossas lives, que a gente faz todos os dias 15 no Instagram. Quando eu penso em referência, eu penso o seguinte: primeiro eu tenho que adquirir sabedoria, para depois aplicar essa sabedoria para as pessoas verem os resultados positivos na minha vida em todas as áreas, família, amigos, fé, financeira, para aí as pessoas poderem me seguir. Porque tem muitas pessoas que se diz referência, mas nem lê a Bíblia lê. Uhum. O que essa pessoa pode te trazer de positivo, se nem o básico, que é ler a palavra de Deus, conhecer o que Jesus fez e utilizar esse amor para poder transbordar na vida das outras pessoas. Sim. Então, muitas das vezes, a pessoa tem uma referência no jogador de futebol. Nada contra. Sim. Mas, às vezes, aquele jogador, ele não transborda nada da vida de alguém. Aquele jogador aparece bebendo, aparece Sim. com várias mulheres, aparece xingando repórter e tudo mais. Qual a referência que esse cara pode trazer para uma criança? Sim. Então, graças a Deus, muitos jogadores já perceberam que a única saída é seguir a Cristo. Tem muito jogador evangélico que aí sim estão sendo referências positivas para as pessoas. E É. um dia eu estava aqui em casa falando com a Dani e a gente falou sobre Salomão. Uhum.
E Salomão, quando Deus perguntou a ele o que ele queria, ele podia pedir o que quisesse. Tipo assim, pede o que você quiser. Muitas pessoas vão falar, eu quero dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero ter um monte de carro. Salomão fez o seguinte, eu só quero sabedoria. Sabe por Olha, quê? A sabedoria pode te levar a lugares que você nem imagina. Com a sim, sabedoria, você pode construir tudo. Você pode construir um casamento feliz, pode criar bem seus filhos, pode ter boas amizades, pode ter uma vida financeira abundante. Por quê? sim. Pela sabedoria. Porque o grande problema, Jorge, é que muitas pessoas ficam ricas, mas continuam com as mesmas configurações do passado. Vixe, isso E isso aqui. pode, e isso pode levá-las à ruína. Tem vários jogadores que ficaram pobres. Tem várias pessoas que ganharam na Mega Sena que ficou pobre. Por quê? Eles não mudaram a configuração, não mudaram o ambiente, não mudaram os comportamentos antigos. Sim. Então, antes de você ficar rico, vai ler provérbios e pede sabedorias. Sim. Sabedoria pode te levar ao próximo nível. Fala É, comigo, Jorge. e a gente fala aqui do alimento do espírito, né? Que tá o corpo, né? Mente e o espírito. O esporte você alimenta o corpo, a mente 50%, mas o espírito precisa ser alimentado para que se torne, né? As três coisas fundamentais para o ser humano ser mais realizado na sua vida, né? E você precisa também fazer uma reflexão pessoal. Nós precisamos, porque a gente vê no aspecto de quem nos influencia, quem somos nós e quem a gente pode influenciar, né? E aí, vamos trazer a hora para o lado espiritual, que a gente também tem que falar um pouco sobre isso. 100%. E a gente vai falar um pouquinho sobre reflexão. E eu vou fazer uma pergunta para todos nós, né? O desígnio de Deus para minha vida é o quê? A revelação de Deus para minha vida é o quê? Qual o propósito de Deus tem para minha vida, né? A disciplina de Deus para minha vida são. Quais são as disciplinas de Deus para sua vida? O destino de Deus para sua vida, qual que é? A gente precisa pensar. Porque quais são e qual é o desígnio de Deus para minha vida espiritual? É só você ver lá na Bíblia. Vou deixar uma referência aqui, João 10:10. Não vou ler para a gente já ser bem direto e reto, né? Objetivo. E ó, o Bruno tá na área aí. Oi, Bruno, boa noite aí. Ó. Vamos ver com a gente aí. E é muito importante pensar nisso. Porque é vida, amor, né? Luz e liberdade. Com essas quatro coisas, você vive uma vida abundante, feliz. Agora, como você está tendo a sua liberdade? De que forma você está usando dela? E a luz? O amor? Então, a gente precisa entender que a formação espiritual está ligada diretamente ao esporte. E precisa ser formado algo na vida desse cidadão. Só praticar o esporte não é necessário, você precisa estar alimentando também o espírito. Então, você precisa entender que Deus tem revelado algo para muitas pessoas. E você precisa se conscientizar de quanto você precisa dele. Eu preciso dele. Pedrão aí, um dia a gente conversou junto, né, Pedrão? Nós entendemos que a gente precisava tomar decisões a caminho dele para melhorar, se desenvolver. Isso está interligado à formação pessoal da pessoa, espiritual. E aí eu pergunto para vocês, qual o plano de Deus, revelação de Deus para minha e para sua vida, né? A primeira a gente já pode falar que é aprender, né? Lá em Mateus 28 ele fala sobre isso, né? E aprender como? Você vai aprender quando você começa a entender quem te ama, que amor é esse que vem só através dele, e você começa a fazer o quê? Ir por todo lugar, você começa a falar desse amor diferente que você tem, você começa a vamos dizer assim, transparecer, você começa a virar uma pessoa diferente no seu dia a dia, você começa a transbordar em amor, né? A gente até quando caminha junto, nos lugares que a gente frequenta juntos, fala sobre, né, tá junto, fala do transbordar, mas o transbordar vem quando você entende quem você é, quando você se autoavalia, quando você já busca a caminhar nessa autoavaliação, tomando decisões,
E através de Jesus, cara. Não tem outro caminho. E aí você vai começar a ter princípios, você vai ter propósito, você vai ensinar outras pessoas e você só se desenvolve. Isso vai alimentar esportivamente você, através do esporte, você vai se desenvolver e tudo está interligado, né? E você precisa entender que também tem um crescimento da sua formação, igual ao esporte. Você planeja aí um semestre, vou praticar atividade física em determinados momentos do meu dia, durante esse semestre. Então, vai depender do avanço. E se você falar em Colossenses, você vai ter relatando sobre isso. E, então, sobre o avanço. E uma coisa bem importante que a gente precisa pensar: como você tem usado os dons que Deus tem te dado? Cada um de nós tem que fazer uma autoavaliação. Quem sou eu? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso me formar, não só espiritualmente, desportivamente? Quem sou eu na minha casa? Tem que ser íntegro. E como é que eu estou usando meus dons? Não é isso? Aí você vai lá para Romanos 12, vai ler para a pessoa. A gente podia até ler aqui também. Eu queria até ler esse texto que é muito forte. Romanos Pode 12, de 1 a ler. 9. A gente vai lá para a Bíblia, vem A casa é falando muitas sua, coisas. Isaac. Fala aí. A casa é sua. Então, eu queria citar aqui para vocês, ó. Aí fala o seguinte aqui, ó. A Bíblia está falando para a gente. Portanto, meus irmãos, por causa de grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço agradável dele. Então, você quer sacrificar desportivamente, quer buscar o seu corpo, né, altos resultados? Sacrifique primeiro para o Senhor, que você vai se conhecer, vai desenvolver suas habilidades pessoais, com isso você vai crescer com as suas habilidades, vai melhorar suas habilidades, e se você entender que precisa fazer isso para alguém, com um objetivo, com um propósito de algo, que seja para ele, porque se for só para você, vai chegar uma hora que você vai se sentir, de repente, triste, não vai ter resultados, porque de repente seu caminhar com essa questão do ego, né? Você está levando muitas coisas só para você, você não está ajudando o próximo, né? Isso é uma coisa de se pensar, Pedro. Com certeza. Aí, pensando nisso aí, cara, a gente tem que pôr na cabeça que tudo que a gente conquistar Uhum, a nível de saúde, família, amigos, dinheiro, tudo que você tem que botar na cabeça tem que ser direcionado para o reino. uhum. Tudo. Tudo que você se propõe a fazer. Direciona para o reino que as coisas tendem a não ser tão dolorosas no percurso. Porque você tem a Sim, certeza que tem alguém guerreando por você, junto contigo. sim. E E a gente tem que pensar, eu fala, queria fazer duas citações também, que você vamos lá. tem uma visão sobre você, independente de onde você esteja no mundo. E você precisa se conscientizar que essa visão é de Deus. Em Romanos 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo naquele que crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Então, quando você se conscientiza e vê quem você é, você vai começar a ter uma visão que você não está sendo vigiado, mas você tem alguém que está te olhando e você está sendo ali, né, independente do momento que você viva, do momento que você se encontra, você pode mudar. Como você fala esportivamente, mudar a configuração, né? Começar Isso aí. esportivamente, fazer exercício, mas você também, psicologicamente, espiritualmente, você pode mudar para ter um crescimento pessoal. Então, assim, isso é tudo ligado, uma coisa ligada à outra. Então, não tem como você ficar na mesma vida, buscar um resultado favorável e achar que está sozinho, você sabe tudo, você é o dono do ser, tudo que está à sua volta, né, tá correlacionado e só você que sabe, todo mundo vai fazer algo em volta de você. Não é por aí que funcionam as coisas. Existe um plano por trás disso, né? E é o plano de Deus sobre sua vida, o propósito que tem com você, e tá contigo aí, fala aí. Se deixar, E eu vou você falando tem que aqui. se apossar desse plano, né? Uhum. Você tem que se apossar desse plano. O grande problema
é que as pessoas, Jorge, não se apossam desse plano. O que acontece muito é que as pessoas têm convicção do que elas não são. Tenho certeza. Porque elas não acreditam no que elas são. Ou seja, o mundo te faz crer no que você não é. Porque é mais fácil te dominar. O inimigo usa o mundo e as circunstâncias para fazer você ter certeza do que você não é. Antes de tentar, a pessoa já se autoavalia achando que não vai conseguir. Achando que não vai conseguir. Sim, sim. Mas quando você falou aí várias vezes, se autoconhece, e você sabe quem você é, e você sabe quem é o Senhor dos Exércitos que está na tua frente, você passa a ter convicção. E aí você consegue enxergar coisas que ninguém enxerga. Sim. Muitas das vezes vão te chamar de maluco. Pô, você está falando isso? Você está aqui do meu lado. Você acredita nisso? Porque você tem certeza de quem você é e você enxerga o que ninguém enxerga. Sim. Nós sabemos que a fé é acreditar naquilo que não se vê, mas que já está lá te esperando. Isso aí, Hebreus 11. Isso aí. E as pessoas, elas acabam acreditando por ver muita televisão, por ouvir muitas outras pessoas, elas acabam sendo domesticadas. E eu, você, a galera que está aí vendo a gente, o Jorge, não nasceu para ser domesticado. Não. Nós não nascemos para ser domesticados, Jorge. Foi o que eu falei semana passada com o Alexandre. Nós somos leões. E leão não é domesticado. Sim, verdade. Nós somos generais dos Sim. Deus dos exércitos. E a gente não é domesticado. Vamos interagir. O Levi está citando Gênesis 1:26, que fala o seguinte: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, selvagens e sobre os animais que se arrastam no chão. Mas a gente vai ter poder se a gente influenciar esse outro ser humano com a influência que a gente tem, né? Que não vem da gente. Esse poder não é nosso. Então, assim, a gente precisa entender. Hoje a gente vai cair a ficha de quem nós somos e quem a gente precisa e onde a gente quer chegar. Resumidamente, o objetivo é esse. E a gente precisa entender que na nossa vida espiritual, através do esporte, em qualquer modalidade esportiva, a gente tem um destino que Deus tem para você, independente do esporte, para sua vida. Então a gente precisa ser completamente maduro, ser liderado. Agora, por quem você está sendo liderado? Aí, vai, Levi. Responde aí, Levi, para a gente aí. Não é pessoal não, hein? Mas a gente precisa entender que a gente... Aí, o Alexandre já falou aí, mais semelhança de Deus. Mas tem um segredo especial que a gente, como desportiva, né? Atleta, a gente que gosta muito de praticar atividade física, seja ela básica, um andar de bicicleta, às vezes até diariamente, precisa entender que algo precisa dominar a gente, e a gente é dominado por esse algo. E eu vou deixar essa resposta para o final. Vamos ver quem está participando da live responde aí. Então, a gente entende que a gente é liderado, cara. Então, de que influência é essa? O Levi citou algo aproximado, né? Falou sobre o poder que a gente vai liderar os animais, né? Que se rastejam, ser humanos. Mas a gente entende também que a gente tem um propósito, né? Intimamente, a gente precisa entender que na prática do esporte, eu vou falar sempre pela atividade esportiva e a prática do esporte, que a gente aqui está unicamente nesse objetivo. Outras coisas estão sendo citadas porque a gente tem uma influência e tem um norte para a gente, como se fosse uma bússola que a gente precisa tomar decisões e seguir. Então, a gente precisa entender qual a missão que a gente tem e qual a missão de Deus para o mundo, se a gente está encaixado dentro disso através do que a gente faz. E eu estou me preparando para isso de verdade, né? Como eu estou me preparando? É uma pergunta que eu faço para mim. Será que eu estou me preparando? Como é que eu posso fazer isso? Então a gente precisa se desenvolver. E às vezes a gente não faz, cara. A gente é ensinado que a gente sabe tudo,
a gente está pronto para tudo, mas a gente não está. Aqui a gente está correlacionando e mostrando alguns caminhos para a gente estar melhor preparado, para buscar sabedoria, buscar, né, um caminho melhor. E normalmente, nesse período que a gente se encontra hoje da pandemia, de te falar que eu vou praticar 10 quilômetros quando voltar agora, já estou me planejando, não, estou falando do vírus que pega não sei determinado tempo e ele não sai. Sim. Não, gente. Então a gente precisa se desenvolver, né, Pedro? Essa questão dos, vamos dizer assim, do que vem do cérebro, né? Que são, Sim. né, que você citou. Então a gente precisa ficar atento da formação pessoal nossa. Então é isso aí, a gente está falando um pouco sobre isso. Agora tá contigo aí, fala aí. O Levi está falando para você passar o código para ele aí. Qual é esse Vou código? passar no final, já todo mundo assistiu até o final. Jorge, quando a gente falou do esporte, falou do exercício no início, você falou agora que a galera vai querer sair, acabar a quarentena, sair correndo que vem doido. Esse não é o objetivo. O objetivo maior é você começar agora a se cuidar. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, se firmar mais na sua fé e por aí vai. Porque as pessoas são muito imediatistas. A pessoa que vai falar para você que vai acabar a quarentena e correr uma maratona é a mesma que chega no fim do ano, fala assim, 31 de dezembro, a partir do ano que vem, eu vou fazer exercício, não vou mais me alimentar mal, não vou mais beber, não vou mais fumar, e 10 dias depois faz tudo de novo. Sim. Por quê? Primeiro, quando ela começa a fazer essas promessas, ela não se conhece. Primeiro é leste errar, caia para dentro. Sim. É a pessoa se conhecer, identificar as suas limitações e fazer perguntas para ela ter respostas para poder combater cada limitação de uma vez. Porque quando você fala, vou perder 10 quilos, não é simples perder 10 quilos. Como, né? Você tem que saber... não é simples. Você tem que saber o que fazer para perder os 10 quilos. E uma coisa muito, muito potente que nós temos, Jorge, é fazer perguntas. Jesus sempre fez perguntas. Verdade. Só perguntas. O cara atacava ele, ao invés dele combater, ele respondia com uma pergunta. E perguntas te levam... perguntas te levam a pensar em outras possibilidades. Sim. Por que não? Por exemplo, você quer ficar mais ativo? Você não vai falar isso. Pô, vou ter que treinar todo dia. Você tem que pensar, como eu faço? A pergunta é a seguinte, como eu faço para ter uma vida mais regular de atividade física? Como eu faço para conseguir ler a Bíblia todo dia? Como eu faço para poder não faltar o culto no domingo? Como eu faço para poder ter o meu TSD? São perguntas que vão te ajudar a criar estratégias para você começar devagar. Porque não precisa acelerar. Basta não parar. Sim. O grande problema é que as pessoas querem acelerar, mas quando elas aceleram muito, elas param no meio do caminho. E aí se frustra e volta tudo de novo. É como o Levi disse aí. É viver o hoje. O que eu tenho que fazer hoje, agora, para ser uma pessoa melhor? O que eu tenho que fazer hoje para estar cumprindo o propósito que Deus tem para mim? Hoje, a gente está aqui, ó, falando para essa galera que está ao vivo e vai falar para muitas pessoas depois que vão ver depois. Sim, então, as pessoas querem pensar no amanhã sem pensar no hoje. Sim. Por exemplo, eu peguei um dado hoje que eu fiquei impressionado, que o Levi que me passou, Jorge. É mesmo? 180 mil pessoas morrem por ano por causa de refrigerante. Olha aí. 180 mil pessoas. Você sabia que para cada copo de refrigerante que você bebe, você tem que beber 32 copos de água para poder combater essa toxina que entrou em você? E aí, você tem que pensar aqui, o que eu posso fazer hoje para melhorar a minha saúde? Não beber esse copo de refrigerante. O que eu posso fazer hoje para melhorar a minha fé?
ler um capítulo da Bíblia, ouvir um louvor, ver um culto de algum pastor. Mas não é o que eu posso fazer amanhã, eu posso fazer hoje. Concorda comigo, Jorjão? Sim, sim. Mas para você entender, eu falei um pouco, a gente está indo para o lado da formação espiritual, a gente precisa deixar isso claro aqui, de todo atleta e qualquer pessoa que está sendo influenciar a prática do esporte. Então, Sim. assim, a gente fez esse jogo de pergunta, né? É muito legal, o pessoal está respondendo, tá, Pedro? O pessoal está bombando Isso é bom, aí. isso é bom. Então, assim, eu falei, como ser ou seja completamente maduro em Jesus. Eu vou pegar um texto aqui para ler para todos nós ouvirmos aqui, que fala o seguinte, que é Efésios 4:13. Desse modo, todos nós chegaremos a ser uma só fé. E no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, a gente precisa entender que em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa alimentar o Espírito. Vamos por finais, né? Por final do que realmente precisamos entender e sair daqui hoje consciente que precisamos melhorar quem somos nós, aonde vamos chegar, qual o propósito que tem, quem tem me influenciado. Então, a gente precisa pensar em uma coisa. E uma das coisas é você ser maduro. Isso é buscar maturidade, né? E às vezes as pessoas não estão muito ligadas nisso. Precisa ficar atenado a isso. Muito importante, né? E só para deixar bem claro, para a galera que segue a gente, que vai ver a gente mais tarde, Sim. é que o maior objetivo dessa live é falar de atividade física, de saúde, mas trazer a palavra também para você que está em casa, de repente está depressivo, está ansioso, está sem alguma esperança. Então, nosso maior objetivo é trazer um pouquinho do que Jesus falou para a gente fazer depois da vinda dele. Então, esse é um objetivo, deixar esse objetivo bem claro para as pessoas estar ciente disso, que a gente vai falar muito de Jesus, vai ser nessa live, nas próximas também, porque ele disse que vocês vão fazer coisas muito maiores que as minhas. E eu costumo falar que eu estou engateando nesse processo. Sim. Eu estou fazendo live há algum tempo e de um tempo para cá eu senti no coração de falar mais de Jesus nas lives. Eu e o Levi já estamos fazendo isso nas lives diárias que a gente faz, porque antes do processo eu tinha meio que vergonha de falar. Pô, o cara me conhece, vai me chamar de Clentinho. Mas hoje eu falo, vai cuidar da sua vida. Entendeu? Hoje eu não ligo. Por quê? Porque foi o que eu falei com o Alexandre lá atrás, Jorge. Nesse período de quarentena para cá, há 2 meses atrás, quando começou, eu caí para dentro, porque eu queria saber quem eu era. Eu falei assim, caramba, e agora? Quem eu sou? O que eu vou fazer? E eu descobri, nesse processo de leitura, de estar vendo pregações, de estar ouvindo, eu caí onde o Alexandre e o Levi falou aí. Gênesis 1, 26 a 28. O primeiro que ele falou que eu sou imagem e semelhança dele. Ponto. Sou imagem e semelhança. Ponto. Ninguém pode falar o contrário, que foi Deus que falou. O ser humano é imagem e semelhança. Ponto. Segundo, ele mandou a gente multiplicar e dominar a terra. Então, Jorge, eu me apossei dessa palavra. E por eu ter me apossado dessa palavra, eu comecei a transbordar a palavra na internet. Porque hoje eu acho que eu posso alcançar mais gente. Apesar de ter pouco entendimento ainda, eu estou aprendendo muito contigo, com o Alexandre. Agora todo mundo está sabendo. Com o Fabinho, aprendo aqui com a Giselde em casa. Eu estou engateando, mas eu estou com fome de aprender. E eu quero aprender e falar. Eu não quero absorver e ficar quieto. Porque tem muita gente que absorve só para si e ficar quieto. Não, eu tenho que ser uma coisa que bate em mim também vai para outras pessoas. Por isso que eu criei esse quadro toda quarta-feira para a gente estar conversando, estar debatendo. Para mim estar aprendendo com vocês que semana passada e hoje está sendo uma super aula.
sim. com você e com o Alexandre. Tô aprendendo com E tô caminhando com ele aí. o que vocês têm falado vai abençoar muitas pessoas ainda. E o A esporte é um gente, meio disso. Não a gente, esqueça sim, sim. que nós somos o templo do Senhor. Então, isso aqui é emprestado. Então, a gente tem que cuidar da carcaça. Tem que cuidar. Porque é o templo do Senhor, nosso corpo. Então, É fundamental para você que cuidar. não gosta de fazer exercício, olha no meu olho agora. Você tem que começar a fazer exercício. Tem que cuidar do templo dele. Vai, E a Jorge. gente precisa pensar que o alcance a gente não sabe onde vai parar, mas eu queria deixar mais uma, assim, vamos dizer, um adendo para a gente aqui. Deus, ele tem um propósito nesse mundo, através da gente. Se a gente não se entender quem é e qual o objetivo de estar aqui nesse mundo, a gente não alcança resultado, a gente não vai alcançar os planejamentos que fazemos através do esporte, fora dele. Mas a gente falando aqui do lado do esporte, da pessoa que busca o esporte para desejar resultado, a gente precisa entender que a gente tem que ser influência na vida de alguém e trazer essa influência positiva de alguém. Se a gente estiver sendo influenciado por pessoas que não traz resultado, não influencia ninguém positivamente, não tem um legado, não tem uma história, a gente vai para o caminho igual, né? Isso já está Com ok, certeza. está bem Com entendido aqui certeza. hoje. Então, assim, Entendi. e qual é o meu objetivo aqui hoje contigo, com essa oportunidade maravilhosa que eu estou tendo? Eu estou muito feliz, porque a gente recebe às vezes um convite, não entende qual o propósito e como é que a gente vai falar desse convite dado, porque a gente fica com medo, com receio, mas a gente precisa ter calma e resolver as coisas conforme a gente aprendeu a ser. E quando a gente se conhece, a gente se coloca para fazer, realizar algo, porque a gente vai com humildade, vai com calma e vai realizando. Então, assim, Deus tem um objetivo e tem um propósito de fazer a gente ser mais semelhança dele. Mas não é fazer da forma que a gente planeja e quer. A gente precisa estar também atento a isso. A gente precisa se preparar espiritualmente, precisa ser melhor, ser íntegro, ter caráter, a gente ser um bom pai, uma boa mãe. A gente precisa ser influenciador na nossa família e entender e ensinar para as pessoas que estão ao nosso redor que a gente está sendo influenciado por alguém. E quem é esse alguém? Então, é algo que a gente precisa pensar bastante. E eu queria deixar aqui, nesse adendo final assim, falar que Deus tem uma missão aqui nessa terra. Para a gente que trabalha com esporte. Eu hoje queria falar umas coisas para vocês. Eu estou falando hoje, eu, Jorge Júnior, aqui, como você me conhece, mas existe assim uma organização que eu sou ligado, né, que é a Coalizão Brasileira de Esporte, que trata esses assuntos, traz a Bíblia através da modalidade esportiva, onde vai tratando o ser humano, né? Caráter, né? Trabalho e orfandade do ser, a vida espiritual, ver que tudo está interligado e a pessoa precisa disso. Então, a gente precisa hoje aqui, de uma vez por todas, entender que Deus tem a missão nesse mundo de redimir, restaurar, reparar e resgatar pessoas. E Ele, através de nós, com o propósito que Ele tem na nossa vida, Ele faz isso através de nós. Mas basta a gente querer se colocar à disposição dele para realizar isso. Tem muita gente que hoje conhece as habilidades, sabe a identidade, mas usa ela para o lado diferente do que ela foi criada para ser. Então, ela não está influenciando ninguém, não está sendo ele está até influenciando, mas não positivamente, não para o lado do caminho do bem, mas do caminho do mal. E a gente precisa ficar muito antenado a isso, entendeu? Eu queria deixar esse adendo final aí para você. Dá um oi pro Júnior aí. Fala, Isaac, tudo Fala, jóia? Jorge. Dá um alô para a Então, galera aí. Jorge, minha cabeça, a Levi falou que minha cabeça tá cortada. Melhorou, É, Levi? É que aqui eu tô vendo certinho, mas vamos lá. Aqui, aí, ó, 1h14. O tempo voou. O sim, papo tá sim. bom, o tempo voou. Uhum. Primeiro, eu quero agradecer o Jorge por ter aceito o convite. Acho que foi super legal o nosso Sim. bate-papo hoje.
Foi mais do que eu esperava. Foi top. Que isso, cara. Vão vir outros. A gente, em determinado momento, vai voltar aqui para conversar, para bater o papo. Uhum. Quando eu te conheci, Jorge, algum tempo atrás, a primeira coisa que eu falei para a Isilda, eu falei, pô, aquele cara é diferente, né? Aquele cara tem um negócio diferente. E você é diferente. Diferente pro bem, vamos falar assim. Sim. Você é um cara muito temente a Deus, é um cara que eu enxergo Deus na tua vida, eu falo isso com a Isilda direto. E quando eu fui na célula a primeira vez, antes de me batizar, a gente estava brigando muito em casa, eu estava mega estressado. Aí você veio e me deu um abraço eu te conhecia. A Zilda falou assim, depois eu falei para a Zilda, caramba, meu irmão, aquele cara mudou meu dia. Só com o abraço que ele me deu, não falou nada. Então, eu queria te agradecer publicamente aí por a sua amizade, Tamo junto. pelo seu carinho comigo, com meu filho, com a minha esposa. Eu acho que foi muito gratificante ter você aqui hoje, batendo esse papo descontraído, um papo leve, que vai Sim. trazer... Eu acho que essa live vai abençoar muitas pessoas. Eu acho que vai alcançar muitas pessoas, vai ficar gravada. E foi muito legal estar aqui com você hoje. Eu que agradeço. Eu agradeço aí em nome da minha família também, de estar com vocês, né? Você acabou se tornando nosso amigo, sua família. E a gente está aí fazendo o que a gente foi chamado para fazer. Acho que essa é a resposta. A gente está tentando ser influenciador de pessoas porque a gente foi um dia influenciado por alguém. E esse alguém mostrou o caminho que a gente segue hoje. Agora todo mundo está descobrindo qual é o caminho, né? É, Eu virei para mim mesmo que ia falar pouco, né, sobre essa questão de espiritual, mas não tem como não entrar e falar sobre isso, então tem que porque falar sempre. a gente é direcionado por isso, para alcançar grande resultado precisa disso. Então, não só no esporte, na vida pessoal. E eu queria muito agradecer a você também pela oportunidade. É a primeira live da internet que eu estou fazendo hoje. Primeira de E falar, muitas. é isso aí. E falar desse assunto tão especial que eu gosto, né? Eu um dia entendi que fui chamado para poder fazer algo por alguém, nem que seja uma pessoa. E hoje eu estou tendo a oportunidade de ser convidado por você e falar do que eu aprendi, né? E hoje eu sou capelão esportivo, eu fiz alguns cursos voltados à área esportiva. Recentemente estava fazendo educação física, tive que trancar essa faculdade. E a minha família tem crescido, a gente está agradecendo a Deus por tudo que ele está fazendo pela gente. E isso aí é só o começo do que ele vai fazer, né? E queria falar outra coisa também. E a resposta, vamos mandar a resposta para a galera antes A de a live. resposta, a resposta. A gente pode fugir do objetivo que nós estamos aqui, né? A gente precisa ter foco, né? Então, a gente falou sobre a importância de a gente ser completamente maduro. Aí, galera, fica ligado aí. Um acertou e eu vou daqui a pouco dizer quem foi. Ter uma vida de eternidade com Deus, né? E a gente falou que a gente precisa ser liderado por alguém, né? E sabe quem é esse alguém, Pedrão? E todo mundo que nos assiste Fala aí, aí. é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele direciona a gente. E quando a gente é liderado por ele, a gente alcança resultados inalcançáveis. Acontece o impossível na nossa vida porque a gente alimenta a nossa fé, o nosso espírito. Então a gente consegue alcançar algo que a gente ainda não sabe qual é esse algo, mas a gente consegue quando a gente é liderado pelo Espírito Santo. Então assim, eu quero muito agradecer a Deus por essa oportunidade também, né? Que direciona a gente para falar o que precisa ser dito. E o Alexandre acertou, o Espírito Santo, Alexandre tá de parabéns, hein? Foi o nosso irmão aí que está aí acompanhando a gente até o final dessa live aqui, já está indo para 1 hora e pouca, não sei como, mas estamos chegando ao fim. E a gente, numa outra oportunidade, a gente vai falar sobre outros assuntos que ficou muito assim longo, né? Que a gente pode aprofundar para ajudar pessoas. E se vocês quiserem ajuda, procure o Pedro, tem o Alexandre, a galera que está também na live, que pode ajudar, e a gente pode caminhar um caminho de esperança, alegria, bom ânimo, né? Fé, palavra, isso tudo vai crescer na pessoa e a pessoa
vai alcançar resultados aí, mas com um único objetivo, para a glória e honra do Senhor, né? Isso aí. Com certeza aí. Lembrando que você vai voltar de novo, porque tem muito conteúdo seu ainda para rolar aí, tá? Legal, A gente chega vai aí. marcar outro dia. É isso aí. Então, só para concluir, Jorge, só para concluir, primeiro, use seu corpo através dessas estratégias que serão benéficas para você, para sua vida. Sim. Mantenha o TSD em comunhão com o Espírito Santo, ou seja, tenha um momento a sós com ele. Eu sei que eu, por exemplo, eu estou deixando a desejar nesse momento a sós, mas eu vou melhorar nisso. Não, mas Vou me comprometendo aqui ao vivo. e a gente precisa deixar uma coisa clara. Esse tempo a sós, Sim, né? É você alimentar o espírito. Seja na sua vida atividade profissional, seja na atividade de esporte, seja na sua vida em família, a gente precisa sempre estar antenado a isso para poder tomar decisões sábias, para adquirir sabedoria. Igual citação sua do Salomão, da Bíblia, né? E outros sim, exemplos que a sim. gente tem aí que deixaram um legado, foram influenciadores para a gente ser um influenciador, né? Positivamente, deixar um legado e por aí vai, né? Perfeito. E só para concluir, acredite no que Deus tem para você. Pega esse código aí e vai para dentro. É isso aí, vamos em frente. Vamos em frente, né? Alcançamos o Então, impossível, né? galera, mais uma quarta com Pedro. Um dia abençoado com o Jorge. Olha só, Jorge. 1h20 a gente nem sentiu, parece que começou agora. Muito legal. E foi muito bom. Vamos marcar outro dia. Eu acho que você tem muito a acrescentar ainda. Vamos marcar outro dia. As próximas 2 quartas. Vai ser Beleza. o Fabinho, depois o Levi. Vamos aprender com o E Fábio aí aí depois, agora, né? depois a gente marca outro dia, porque eu acho que foi bem legal, foi bem bacana. Obrigado por ter aceito. E eu agradeço a galera que ficou até o final aí, participando, comentando, curtindo, foi bem legal. Beleza, Beleza. Jorgão? Valeu, obrigado, gente. Tchau, tchau, Abraço, galera. abraço, galera. Pessoal, falou. Valeu. Tchau, tchau.